O Irã vive, neste exato momento, o que muitos especialistas já classificam como a maior revolta popular desde a Revolução Islâmica de 1979. Diferente do que parte da mídia internacional tenta transmitir, as manifestações não cessaram, elas continuam. Apesar da repreensão brutal, da presença maciça de forças militares nas ruas e do apagão quase total de informações impostas pelo regime. Milhares de iranianos tomaram as ruas movidos por um colapso econômico sem precedentes. Em dezembro de 2025, a inflação oficial ultrapassava os 42%, enquanto os alimentos registravam uma alta devastadora de 72% em relação ao ano anterior. Para a população comum, isso significou algo simples e cruel: fome. Olá pessoal, este é o canal Revoluções e Caos. Seja bem-vindo, meu nome é Kleber. O dinheiro deixou de comprar comida. A moeda iraniana entrou em colapso absoluto. No dia 28 de dezembro de 2025, o real atingiu o pior valor de sua história. Mais de 1.400.000 reais por um único dólar. Para se ter dimensão do desastre, antes da Revolução de 79, essa taxa girava em torno de 70 reais por dólar. O salário médio mensal no Irã mal chega ao equivalente a alguns poucos dólares, enquanto o próprio governo admite que uma família precisa de muito mais apenas para sobreviver. Pessoal, é para sobreviver. Como que um povo não vai se revoltar? Você também no Brasil se revoltaria. Esse cenário já era explosivo, mas foi agravado por fatores geopolíticos recentes. O Irã saiu enfraquecido da guerra de 12 dias contra Israel, teve instalações estratégicas atingidas, sofreu o retorno das sanções internacionais com o mecanismo de snapback da ONU e viu seu chamado eixo da resistência ruir, Hezbollah enfraquecido, Hamas quase inexistente e a queda do regime aliado na Síria. O povo iraniano passou a enxergar com clareza algo que há anos causava revolta silenciosa. Bilhões de dólares enviados a grupos armados no exterior, enquanto dentro do país faltava água, energia, comida e dignidade. Um dos primeiros slogans que ecoou nas ruas foi direto e simbólico: nem Gaza, nem Líbano, olhem para nós, aqui no Irã. Bom, nós brasileiros, nós conhecemos bem esse modus pensandi e esse modus operandi de criaturas abjetas, de criaturas trapaceiras, de criaturas mentirosas. O Brasil, por muitos anos, financiou e alimentou regimes totalitários, não só na América do Sul, no Oriente Médio também. É só fazer uma entrevista com o Nine, lógico, se ele quiser te contar. E dentro desse interim, nós temos mais de 100 milhões de pessoas no Brasil sem saneamento básico. E o dinheiro que deveria estar indo para esta área, educação, segurança, empreendedorismo sendo ensinado nas escolas, em cursos técnicos, vão para grupos terroristas. É o mesmo modus pensandi e o mesmo modus operandi de mentes tirânicas e satânicas. É a mesma coisa. O estopim final aconteceu no dia 28 de dezembro de 2025, no coração econômico de Teherã. O grande bazar. Comerciantes fecharam suas lojas porque simplesmente não conseguiam mais definir preços. A moeda perdia valor a cada minuto. Fazer negócio se tornou impossível. Assim como em 1979, o bazar voltou a ser o epicentro da revolta. Os protestos se espalharam rapidamente para outras cidades. Em poucos dias, palavras de ordem econômicas deram lugar a gritos políticos diretos: morte ao ditador, e Khamenei será derrubado. Estudantes universitários se uniram às manifestações, universidades entraram em ebulição e o regime respondeu com feriados forçados, fechamento de escolas e repartições,
uma tentativa desesperada de conter a fúria popular. Mas o que começou como protesto econômico logo se transformaria em algo muito mais sombrio. Massacre, apagão e à beira de uma guerra. No início de janeiro de 2026, a situação atingiu um ponto de não retorno. O governo iraniano executou uma das estratégias mais temidas, um apagão quase total da internet. Comunicações foram cortadas, redes móveis desligadas, bancos ficaram offline e até chamadas internacionais foram bloqueadas. O país foi lançado no escuro. Esse apagão não foi técnico, foi estratégico. Organizações de direitos humanos e ativistas já alertavam: o regime prepara um massacre longe dos olhos do mundo, e os piores temores se confirmaram. Nos dias seguintes, as forças de segurança, incluindo a Guarda Revolucionária e milícias estrangeiras vindas do Iraque, abriram fogo real contra manifestantes desarmados em várias regiões do país. Hospitais foram invadidos. Há relatos consistentes de pacientes feridos sendo executados dentro de enfermarias, ainda ligados a aparelhos médicos. Você precisa entender que isto aqui que eu estou passando para você é o novo mundo que acabou de nascer. Eu não sei se você sabe, eu tenho falado no canal repetidas vezes que os poderosos eles vão dividir o mundo em 3 blocos. A China vai comandar a região dela, lá do Oriente. A Europa, a probabilidade dela ser dominada pelo pudim azedo é muito grande. E os Estados Unidos vai dominar as Américas e os sinais já estão aí. O Donald Trump já está dando vários sinais de que ele vai sim dominar as Américas. Por causa do Pacto de Monroe, as Américas verdadeiramente, os Estados Unidos pensam que as Américas pertencem a eles. Esta é a nova configuração do mundo e é melhor você se preparar. Porque o que eu estou lendo para você, que parece muito distante, né? É o Irã, Oriente Médio, né? Não está distante não. Essa aqui é a nova configuração do mundo. Imagens contrabandeadas para fora do país, muitas delas transmitidas por terminais clandestinos da Starlink, mostram corpos empilhados, sacos mortuários em centros médicos e cena de brutalidade extrema. As estimativas de mortos variam, mas todas são aterradoras. Entre 12 e 30 mil pessoas assassinadas em poucos dias. Enquanto isso, o cenário internacional esquentava perigosamente. Declarações do então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, incentivaram manifestantes, mas também serviram de combustível para uma repressão ainda mais violenta. O regime iraniano respondeu com ameaças diretas aos interesses americanos e israelenses na região. O líder supremo Ali Khamenei rompeu o silêncio e adotou um tom ameaçador, chamando manifestantes de desordeiros que deveriam ser colocados em seu lugar. Pouco depois, admitiu publicamente que milhares haviam morrido, uma confissão histórica. O judiciário iraniano, por sua vez, contradisse qualquer discurso de recuo. Autoridades falaram abertamente em execuções rápidas, deixando claro que o objetivo era o terror como método de controle. Há relatos de dezenas de execuções confirmadas, além de milhares de presos políticos à mercê do regime. Nos bastidores, forças da OTAN começaram a se posicionar em pontos estratégicos como Chipre e Jordânia. Porta-aviões americanos avançaram para a região. A Europa endureceu o discurso e líderes internacionais passaram a falar abertamente em responsabilização da Guarda Revolucionária como organização terrorista. No meio desse caos, surge uma figura simbólica, Reza Pahlavi, filho do último Shah do Irã. Para alguns, ele representa a esperança, para outros, apenas um símbolo de ruptura com a República Islâmica. O fato é que sua convocação levou milhares às ruas novamente, empunhando a antiga bandeira do leão e do sol, não necessariamente como apoio à monarquia,
mas como rejeição ao regime atual. Hoje, o Irã vive uma falsa aparência de normalidade. As ruas estão militarizadas, o medo domina o cotidiano e a internet segue majoritariamente cortada. Mas os protestos continuam. A tensão entre Irã, Estados Unidos, Israel e Europa atingiu níveis sem precedentes. Estamos diante de um dos momentos mais críticos da história moderna do Oriente Médio. O que começou com uma crise econômica se transformou em uma revolta popular, depois em massacre e agora ameaça a evoluir para um conflito de proporções globais. O mundo observa. O povo iraniano sangra e o desfecho dessa história ainda está sendo escrito. Amigo, uma coisa nós sabemos. Até 2030, que é aquela agenda da ONU, que você não vai ter nada e você vai ser feliz, isso já está acontecendo agora. A Terceira Guerra Mundial ela vai explodir. Isso é fato, isso aí é fato. E não dá para ninguém escapar disso. Porém, contudo, todavia, dentro desse interim, eles estão dizendo que vai surgir uma nova pandemia. Como que isso vai acontecer? Nós não sabemos. O que nós sabemos é que você precisa se preparar para o caos. Caos econômico, caos espiritual, caos físico, caos social. Se prepare e caos também intelectual. Porque quando a fome bate a porta, quando a violência bate a porta, quando você vê as ruas sendo tomadas por pessoas extremamente revoltadas, com fome, sem esperança, é um momento muito difícil. Eu nunca vivi isso, mas a história vem revelando como isso acontece. Então é muito importante que você adquira conhecimento agora, que você prepare a sua mente agora, porque isto vai acontecer. Você vai ver bombas sendo jogadas sobre cabeça de pessoas, sobre povos, bombas atômicas. É isso que eu estou falando para você. Vai acontecer antes de 2030. Esse mundo de caos que eu acabei de apresentar para você dentro do Irã não vai ficar só lá. A configuração do mundo está sendo alterada e com ela a forma de trabalhar também. É melhor você colar no canal para você adquirir conhecimento. Nos veremos no próximo vídeo. Um abraço e até lá. Tchau.